Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você recebe este vídeo. Meu nome é Pedro Viegas, sou psicólogo clínico e professor. Já é de hábito vir até vocês para a apresentação de um tema no campo da saúde mental. E saúde mental é um problema universal. Todo ser humano pode padecer de um problema relativamente a este campo. Por isso, lhe convido, partilha este vídeo, comenta, de modo a permitirmos que mais pessoas tenham acesso a essa informação. No vídeo aula de hoje, ou seja, o vídeo aula de hoje é uma homenagem sincera a todas as pessoas que partiram antes de nós, e sabendo que a morte é uma certeza, todos nós somos imortais. E por isso vamos falar da psicologia clínica. O nosso tema, concretamente, é a morte. Paciente terminal. Antes, é importante sabermos o conceito do paciente terminal ou paciente na terminalidade. Clinicamente, este termo é aplicado, é decretado quando se esgota a chance de cura de um indivíduo. Isto é, por não existir uma cura, tratamento curativo da sua doença, e porque a doença evoluiu de modo com que não é possível reverter a sua situação. E nesse instante, decreta-se o termo paciente terminal. Todo o tratamento que se segue após este período é chamado de paliativo. Ele não visa curar, mas reduzir o sofrimento do paciente e preparar para o momento que segue. A morte, a palavra morte, tem sido definido de diferentes formas entre cultura, como, por exemplo, estado de silêncio, ausência de significado, o fim da existência, assim por diante. Mas alguém pode se perguntar, professor Pedro, por que interesse da psicologia com o tema morte? A resposta é que a morte é um dos problemas da existência. E desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre se interessou com essa questão. E, movido por esta questão, o homem tem procurado a sua imortalidade. Tem criado estratégias tais como religiões, ciências, na expectativa de superar a morte. A medicina tradicional, aliás, é um exemplo dessas estratégias. Ela foi concebida como uma forma de
reverter ou de resistir perante a morte. Contudo, a experiência tem demonstrado que a humanidade não consegue travar a morte, mas, apesar da realidade que todos nós podemos ter da morte, há sempre uma resistência dessa realidade e continuamos a buscar vencê-la. E nos últimos tempos, a psicologia tem prestado particular interesse a este tema que era anteriormente restrito ao campo da espiritualidade, da religião e cultura. E, mais uma vez, a psicologia tem sido questionada quanto à sua posição. Mas, se quisermos olhar a história da psicologia e justificar o seu interesse quanto a tema como a morte, veremos que a psicologia científica nasceu precisamente neste terreno. Portanto, a psicologia não tem ultrapassado seus limites de intervenção. Ao se interessar a este tema, ele, na realidade, volta na sua essência. E para dar a sua contribuição no presente momento que nós vivemos. Essa aproximação e familiaridade da psicologia com os temas existenciais, como é o caso da morte, tem tornado o tema, a morte, hoje uma questão de grande realce em psicologia. As pesquisas atinentes a este campo têm favorecido ligação entre o tema morte com direito, espiritualidade, assim como outros campos do saber. Como, por exemplo, no campo de psicologia, hoje aplica-se o conceito de preparação psicológica para morte tranquila. Nesta ordem de ideia, o paciente tem o direito como pessoa de escolha, entre outros, a hora da sua morte, o lugar onde quer passar o seu último dia e até mesmo quem pode estar presente. Mas apesar disso tudo, desta evolução, quando a morte se apresenta até nós, ela não deixa de suscitar sentimentos e emoções que dependem dos valores que a pessoa é portador. Com frequência surgem sentimentos de pranto, medo e impotência. Dali choramos
nem sempre choramos pela perda de quem partiu, mas porque a morte em si mesmo é um lembrete que nos faz recordar que amanhã será a nossa vez. Mas o mais importante em tudo isso, como psicólogo, é lançarmos o olhar nos estudos longitudinais e experiências culturais e profissionais que revelam que a morte pode ser observada. Na verdade, é isso mesmo que eu disse. Repito, a morte pode ser observada. Os estudos referem que um indivíduo que se encontra na terminalidade, na travessia, apresenta sintomas objetivos do seu estado, e isso pode ser observado num período de meses, mês, semana, dias ou hora. Alguns dos sintomas mais frequentes observados, como por exemplo mudança de humor, falhas ou hipersensibilidade, labilidade emocional, podendo também apresentar nervosismo, irritabilidade, discurso estranho. É como se a pessoa estivesse a falar uma língua estrangeira, difícil de perceber. Algumas vezes, no seu discurso, o paciente dá conta do que vai efetuar uma viagem longa e como se estivesse se despedindo. E pode ainda apresentar esquiva no olhar. Esses sintomas podem variar de acordo com a cultura do indivíduo, idade, expectativa, valor, crença e, o mais importante, a forma como o indivíduo encara este momento. Dali, na prática de psicologia clínica, quando se observa tais sintomas, é o aviso mais claro que o paciente está na travessia. Devemos começar a preparar de modo com que haja menos conflito para ele. Preparar a família e a equipa de saúde para o fim. Espero ter satisfeito a sua curiosidade quanto a este tema. Muito obrigado e voltamos para o próximo vídeo. Até lá, fique atento.